Olá, pessoas queridas! Quanto tempo? Não tanto tempo assim, né? A gente fez uma live outro dia, mas assim, eu sozinha gravando um vídeo, faz tempo. Aqui é a Vânia Lobato, lembrei, aqui é a Vânia Lobato, aqui é o canal da Interna Alquimia, onde a gente fala de plantas, onde a gente fala de cristais, onde a gente fala de jardinagem, onde a gente fala de coisas que cultivam a vida. Mas hoje o nosso assunto vai ser diferente, mais ou menos. Ele vai começar diferente, mas depois ele vai chegar mais ou menos no mesmo lugar que ele costuma chegar. Que a gente, claro, vai falar de natureza. Então, fica aí até o final, porque você vai ver a conexão disso que eu vou falar agora, do que eu vou começar falando, né? Com o que vai vir depois, e você vai ver que vai fazer um super sentido e vai ter uma mensagem muito especial nesse vídeo para você. Peraí. Para começar, antes da gente falar realmente do que se trata o vídeo, eu vou ler para vocês. Eu prometo que é um vídeo curtinho, é um texto curtinho, para vocês não ficarem entediadas e dormirem. Mas eu não quero ler esse texto com ninguém de olho aberto, tentando entender o texto. Eu queria muito, se fosse possível, que vocês fechassem os olhos e se sintonizassem com o que eu vou ler. Se sintonizassem com o que eu vou trazer para vocês aqui, porque foi uma coisa que me tocou muito profundamente e que tocou muita seguidora do Instagram ontem também, quando eu postei isso lá. É um texto que eu não sei muito bem de onde ele saiu, eu achei ele aqui no Instagram, mas ele é muito profundo e ele mexe lá com o fundinho da gente e com o assunto que eu vou tocar, né, que eu vou trazer para vocês hoje. Então eu queria muito que vocês ouvissem de olho fechado, numa posição confortável, que sentissem esse texto, que deixassem essa energia do texto entrar lá no coração de vocês e não me escutassem agora com a mente, mas me escutassem com o coração. Ok? Ele é bem curtinho, tá? Não prometo que eu não vou ficar aqui falando muito, senão vocês vão dormir aí. O texto. Vem, filha, senta aqui. Pare de se doar um pouquinho. Hoje você não está para ninguém. Hoje é você quem vai receber. Vem, filha, senta aqui. Hoje formamos um círculo ao seu redor. Hoje você está sob nossos cuidados, nossos rezos, nossa energia. Hoje, nesse círculo, quem recebe a cura é você. Vem, filha, senta aqui. Somos suas avós, bisavós, tataravós e as que vieram antes delas. Somos tantas, somos muitas. Somos o feminino, raízes da árvore que hoje você representa em flor. E celebramos sua voz que fala por nós, sua atitude que nos liberta, seu sentimento que é nossa alma, suas palavras que são nossa sabedoria, sua coragem que é nossa continuidade. Hoje, deixe-se abraçar. Vem, filha, senta aqui. Somos as anciãs. Feche os olhos, receba. Esse texto parece que foi escrito por uma moça que chama Nina Zobarzo. Eu não sei como é que fala esse nome, se está certo. Eu tirei esse texto do próprio Instagram, mas ele mexeu muito profundamente com uma coisa que eu venho estudando e que eu venho percebendo essa ligação que existe entre a energia feminina e a natureza. A energia que a natureza nos inspira é muito yin. E aí eu quero deixar claro que bem desde o começo, eu não vou falar de energia feminina no sentido de mulher e nem de homem. Eu não está me interessando aqui gênero, não está me interessando esse aspecto. Me interessa o quê? A energia yin, que é mais suave, que é mais receptiva, que é mais sintonizada com o que está fora, no sentido da intuição, da percepção do que está acontecendo. E a energia yang é a energia mais agitada, mais que faz, e que é muito mente. A energia yin é mais coração. Então, por isso é que eu falei assim, escuta o texto pelo coração e não pela mente. Porque ele é muito bonito e ele toca muito o coração da gente se a gente deixar. Mas se a gente ouvir ele pela mente, ele nem faz muito sentido.
Só que para nós, mulheres, nesse tempo moderno, nessa vida louca que a vida, né, virou, a gente escutar isso com o coração faz a gente se conectar com um lugar em nós que a gente se perdeu, que a gente se perdeu dele e ele sumiu lá para dentro da gente. E é muito importante que a gente se reconecte com isso. Eu venho fazendo assim uns movimentos comigo muito, muito profundos de uma mudança de vida, de uma mudança de forma de lidar com a vida, porque não tem saúde que dê conta dessa forma que a gente lida com a vida hoje, né? Não tem saúde que dê conta da gente ter que segurar tanta coisa e da gente ter que nem poder sentir direito, porque a gente não tem tempo para sentir, né? A gente não consegue mais conectar com o sentir, a gente não conecta mais com o nosso corpo, a gente sai se atropelando. E nesse caminho de ir se atropelando, a gente não consegue mais viver, sabe? Viver como as nossas avós viveram, nossas ancestrais viveram. E aí eu não estou falando de submissão, eu não estou falando de aceitar coisas de homens que não devem. Esquece esse lado, tá, gente? Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma conexão, de você pegar uma planta e sentir o que aquela planta pode te ajudar, igual as nossas ancestrais faziam, e muitas foram queimadas por causa disso. A gente sentir a natureza e estar ali e estar entregue. A gente conseguir nos momentos que a gente pode, porque é claro que a gente precisa dessa energia, dessa maluquice que a vida virou, a gente precisa de estar atento e fazer as coisas e estar ali na mente e criar e usar a nossa energia masculina. A gente tem as duas, lembra? Então tem momentos que a gente precisa da nossa energia masculina, sim. Mas o problema é que nós mulheres estamos mergulhando tanto nesse mundo masculino que quando a gente tem a chance de se conectar com a energia do feminino, a gente já não sabe mais como é que faz isso. A gente se perdeu. Então, quando a gente deixa a natureza, e eu falei, né, que eu ia chegar na natureza, não tinha jeito. Tem que falar dela. Se a gente deixa as plantas atuarem em nós e a gente se abre, a natureza está pedindo para a gente se abrir. A natureza está pedindo para a gente receber. E a gente está tão seca, a gente está tão dura, a vida está deixando a gente tão árida nessa maluquice que ela virou, que a gente não tem esse tempo de receber. E o receber é do feminino, o receber é do yin. E a gente não consegue ter o tempo de receber porque a gente está o tempo inteiro no fazer. Fazer, tem que. Gente, tem hora que esse tem que dá vontade de sair correndo. Não sei vocês, mas eu tenho vontade de sair correndo com esse tem que de vez em quando. E a gente poder parar, o que ela falou ali, relaxa, sabe assim, fecha os olhos e relaxa, e deixa o que está dentro vir à tona. Deixa que a natureza, quando a gente está conectado com ela, a gente vive isso muito mais fácil, por isso é que eu estou fazendo esse paralelo, porque a energia da natureza, ela tem muito do yin, ela é muito forte nesse yin que nos coloca mais para dentro. É muito mais fácil a gente estar mais para dentro, no meio de um parque, de uma cidade, se tiver numa cidade grande dentro de um parque, do que na cidade grande em si, no meio dos prédios, no meio da confusão. Então, se a gente consegue parar e fazer esse movimento de estar nesse lugar dentro de nós, né? Essa energia que a natureza traz, ela está dentro de nós também. E o que a natureza faz é isso, ela nos reconecta com isso que a gente já é, só que a gente esqueceu, a gente se perdeu. Vocês já pararam para pensar que as plantas sabem que elas fazem parte de um todo e que nós não só não sabemos que fazemos parte de um todo e que fazemos parte da natureza, como a gente acha na nossa maluquice de vida, nessa nossa maluquice de mente, nessa maluquice de arrogância que a gente tem como ser humano, que esse todo está ali para nos servir. Vocês já pararam para pensar nisso? Quantas pessoas acham que a vida foi feita para elas, para nós humanos, né? Não para elas especificamente, mas para nós humanos? Que a natureza que nos serve, que tudo na vida tem que nos servir. E ao contrário, a gente que precisa dela. E se a gente não está conectado com isso, a gente se perde da gente. E quando a gente se perde da gente, a gente está perdendo saúde. Quando a gente se desconecta dessa energia yin, quando a gente não consegue mais deixar que essa energia yin esteja em nós, o que acontece?
A gente começa a andar na rua como se faltasse um pedaço, e falta. A gente não é um braço, uma perna que as pessoas percebem e veem, mas a gente sente. A gente sente quando uma pessoa está muito numa polaridade só, e se for no Yang fica muito agressivo, e se for no Yin demais, fica muito voado e não consegue materializar nada. Então a gente precisa casar essas duas energias dentro de nós. E quando a gente conseguir casar essas duas energias dentro de nós, a nossa saúde melhora. Porque a gente deixou de negar uma parte da nossa natureza. E quando a gente faz isso, quando a gente está mais conectado com a natureza. Então, quando eu falo nossa natureza, é a natureza de N minusculinho. Quando a gente fala de natureza, quando eu falo da natureza de fora, né? A natureza, o reino vegetal, animal, mineral e tudo isso que a natureza abarca, eu estou falando da natureza com N maiúsculo, ok? Então, quando a gente se desconecta da nossa natureza, a gente que é mulher se desconecta desse Yin, a gente está se perdendo da natureza lá de fora também. E a natureza lá de fora pode nos chamar de volta para a nossa natureza Yin. E por que o que seria essa conexão? Né? Você pode estar pensando assim, mas o que ela quer que a gente faça? O que é isso? Isso é deixar sentir. Isso é, de novo, se conectar com o corpo. Isso é perceber que existe em nós uma energia que sente mais. Gente, a gente é muito mais profundo do que o masculino. A gente é muito mais amplo. A energia feminina, ela é muito mais ampla, ela abarca mais as coisas, ela é muito mais profunda, ela é muito mais forte num determinado sentido do que a masculina. A masculina é muito forte na força física, a feminina é muito forte na energia do magnetismo, dessa conexão que a gente pode ter com a lua. A gente quer se tornar assim, estável, né? Estável, sempre reto, fazendo tudo do mesmo jeito todos os dias, mas a gente não é assim, a gente é cíclico. Não tem mulher que tá igual um dia e no outro. A gente é diferente. A gente é mais cíclica. A gente tem essa conexão, a lua nos afeta, porque a lua está diretamente ligada com o feminino. Então, se a gente começa a observar as fases da lua e como é que a gente se sente em cada fase da lua, a gente pode descobrir muitas coisas sobre nós. E isso é natureza. Isso é a gente voltar para a nossa natureza e a gente se conectar com a natureza mãe, com a mãe natureza. Essa forma de lidar com isso é muito profunda. E a gente está se reduzindo, a gente está tentando, né, fazendo de tudo para se reduzir a uma forma de atuação que é muito yang, que é a energia masculina, e deixando de abarcar tudo isso que a gente podia estar conectado. E a gente está fazendo isso a um preço muito elevado, porque a nossa saúde começa a se desconectar da gente. A gente começa a perder várias formas de manutenção de saúde que a gente podia ter. E a gente começa a deixar de lado. A gente começa a querer ser meio robô. A gente começa a reduzir. Isso para mim é a expressão mais clara. A gente reduz o nosso feminino, que é tão amplo, tão profundo, tão grande, para caber numa energia que é pequena, não no sentido de diminuir a energia masculina, mas no sentido de que ela é mais racional, ela está na mente, ela faz o que precisa ser feito, e ela não percebe o amplo da forma como a gente percebe. E aí vocês conseguem ver o quanto uma casa com a outra, o quanto que uma precisa da outra. Se uma pessoa que é do sexo masculino, que é do gênero masculino, quer viver essa questão do feminino, ele começa a trabalhar em si essas questões de intuição, de percepção, de ir além do que está sendo visto, de sentir mais as coisas. Tem uma maior conexão com o corpo, tem uma maior conexão com a energia que está ali em volta. Se a gente fica, né, a gente que é mulher se conecta com a energia do masculino, que a gente precisa dela, a gente consegue pegar os nossos projetos e concretizar, trazer para o mundo material. Então a gente, feminino, né, o Yin capta aquilo que está no alto, o masculino Yang traz e materializa. E isso é um casamento perfeito dentro de nós. E nós, homens, mulheres, gênero que for, a gente precisa dessas duas energias equilibradas dentro de nós.
E o que vem acontecendo é que esse mundo louco vem estimulando o tempo inteiro que a gente só tenha a energia do masculino, que a gente só pense, que a gente só haja pela mente, que a gente se desconecte de tudo que é intuitivo, de tudo que é sentido, de tudo que é... Porque se a gente virar robô, a gente fica muito mais fácil de ser conduzido para coisas que tá ali, né? Padrãozinho. A gente vira um autômato ali. E se a gente se começar a ampliar esse sentir, a gente começa a perceber outros mundos, outras vibrações, outras energias, e aí a coisa muda muito de figura, porque a vida da gente se torna mais ampla. A vida da gente ganha um sentido que da outra forma a gente não ganharia. Então, vamos olhar para isso com esse carinho. Vamos sentir esse texto. Sabe assim, agora quando você acabar de ver o vídeo, volta lá e ouve o texto depois disso tudo que eu falei. Sente esse texto. Percebe o que é o fecha os olhos e receba. Porque a gente não está se permitindo receber nada da vida, nada da natureza, nada das coisas que são boas e que estão ao nosso redor. Né? Muitas vezes a gente passa pelas coisas e nem repara que está passando, que passa por uma árvore maravilhosa, mas está tão entretido, está conversando no celular, está pensando em outras coisas, não vê o que tem ali. E aquilo que está ali pode nos reconectar com a nossa saúde. Então, vamos fazer esse movimento de resgatar a nossa energia em trazer de volta o nosso sentir, o nosso conectar com o corpo, o nosso viver de uma forma muito mais especial, muito mais bonita e muito mais ampla do que a gente ficar se reduzindo para caber num mundo que é robótico, que é puramente mental, que não permite que a gente expanda o nosso horizonte, que a gente enxergue a mais do que o que a gente costuma enxergar. Vamos junto nessa? Isso já é um pouquinho do tema que a gente vai conversar lá na Travessia para Jardinagem Alquímica, que se você ainda não anotou na sua agenda, anota. Vai ter uma nova turma da Jardinagem Alquímica. Dia 16 de dezembro a gente vai abrir as vagas, mas o dia 13 ao dia 16 a gente vai dar um mini curso falando muito, eu tô falando da gente, porque o Roberto vai participar um pouco desse processo junto comigo, né, igual a gente conversou aqui. A gente vai ter algumas lives antes disso e tal. E esse caminho, esse mini curso que a gente vai dar antes de abrir a vaga para o curso oficial, gente, vai ter isso aqui que eu tô falando, bem mais amplo, porque a gente vai pegar pontos disso que são mais profundos e vai dar uma esmiuçada nessas coisas. Então, vocês sabem que eu não economizo conteúdo, quem já fez o meu curso sabe. Eu acho que eu devo ter sido a única pessoa que já teve uma crítica do curso, entre aspas, crítica, né? Um comentário do curso de que tinha muito conteúdo. E é essa a ideia, é que a gente amplie os nossos conteúdos, que a gente amplie a nossa forma de ver, que a gente deixe de ver coisas só assim e abra, amplie. Perceba o que está atrás, o que está na frente, o que tem em cima, o que tem embaixo. Onde a gente está? Onde que a gente está conectado? Onde as nossas raízes estão plantadas? E aonde a nossa copa cresceu. Ok? É isso. Hoje era o que eu tinha para falar para vocês. E a gente fica por aqui, mas não esquece. Dia 13 a 16 de dezembro nós vamos estar aqui. Live direto, e nós vamos fazer muita coisa legal e a gente vai conversar de muita coisa. Mas antes a gente vai voltar aqui, porque eu e o Roberto ainda vamos fazer alguma live junto antes disso. E vocês, me conta aqui embaixo, o que vocês acharam de tudo isso? Ah, e eu quero fazer uma aula um pouco mais ampla sobre isso. Me conta aqui embaixo o que vocês sentiram, o que vocês perceberam, o que vocês... sentiram, principalmente quando eu li o texto, tá? Porque sem ter as informações ainda, o texto dá às vezes uma chacoalhada na gente, ok? Beijocas de luz e até a próxima.